Perguntas. E essa aula será gravada. Você vai conseguir assistir essa aula depois no eClass, tá bom? Lá no eClass você consegue assistir essa aula. Muita saudade de vocês, viu, meus queridos? Muita saudade mesmo. Bem, para iniciar nossa aula, quero então convidá-los a fechar o seu olho. Seu olho aí, onde você está, na sua cama, no seu sofá, na sua sala, enfim. Onde você está, feche o seu olho e nós vamos fazer aquela oração costumeira que nós estamos com saudade de fazer com vocês, tá bom? Vamos orar então? Bondoso Deus, grande Pai, agradecemos a Ti porque tem cuidado de nós, tem nos protegido a cada dia e está com cada um desses alunos e com seus familiares. Continue a abençoá-los e guardá-los de todos esses males que estão acontecendo. É o que pedimos por Jesus. Amém. Queridos, a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ligações elétricas. Vamos tentar aí revisar algumas coisas que vimos e depois, no final, nós teremos aí um momento para vocês tirarem as dúvidas, fazer as perguntas de vocês, tá bom? Vocês podem ir se manifestando com as mensagens. Então, vocês vão aí postando as mensagens. Eu estou vendo aqui várias pessoas estão entrando aí e a gente vai admitindo vocês à medida que vocês forem entrando, tá ok? Mas estou realmente com muita saudade. Já estamos com 42 pessoas aí na nossa aula. Vamos à aula de hoje. Se tiver alguma dificuldade, aí vocês vão manifestando nas mensagens que eu vou tentando ajudá-los, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Se estiverem, levante a mãozinha. Tem aí os emotions, reações. Se vocês estiverem me ouvindo bem, levante a mãozinha de vocês. Ok, a Júlia está ouvindo bem. Todos que estiverem ouvindo, ok. Se tiver com dificuldade no áudio aí, tenta arrumar no seu computador. Você tem que habilitar o áudio ou no seu celular, tá ok? Acho que foi. Olha a Ana aí com seu gatinho. Bonito, saudade, viu, Ana? Nós vamos nos encontrar rapidinho. Isso vai passar logo. Queridos, então, eu vou pedir para vocês deixarem o áudio fechado para não interferir na gravação, tá bom? E senão a gente vai ter uma interferência aqui. Se puderem fechar o áudio. Dona Romeu está entrando. Ok. Então, eu vou começar aqui com a aula, que nosso tempo é curto. Nós precisamos começar com a aula. Eu vou soltar para vocês aí um PowerPoint. Ok? Espero que vocês consigam enxergar o PowerPoint aí. Vamos lá, então. Vamos relembrar, então, o conceito aí de corrente elétrica. Corrente elétrica nós já vimos em sala de aula. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Nós já vimos isso aí. Então, quando os elétrons ou cargas estão em movimento, a gente diz que ela tem corrente elétrica. Essa corrente elétrica é fundamental para o funcionamento de qualquer aparelho elétrico. Qualquer aparelho elétrico precisa ter a corrente elétrica. Sem corrente elétrica, é difícil qualquer aparelho funcionar. Então, precisamos ter a corrente elétrica aí, ok? Nós vimos também o conceito de resistência elétrica, né? Então, quando esses elétrons, essas cargas em movimento estão passando por um condutor, esse condutor vai oferecer uma resistência elétrica. Essa resistência elétrica é o que gera ali o nosso chamado efeito Joule, o aquecimento. Então, as coisas começam a aquecer devido a essa resistência elétrica. Bem, a resistência elétrica, ela aparece em todos os dispositivos. Esses dispositivos, então, eles sofrem uma resistência elétrica. Só confere, é 167. Ok, alguém está com o áudio aí e está dando interferência aqui. Puderem fechar o áudio, por favor. Isso vai ajudar aqui na aula, ok? Bem, então essa resistência elétrica ela acontece sempre que essas cargas em movimento estão passando
por um condutor, por um dispositivo, isso aparece a resistência. Nós vimos que existe aí a lei de Ohm. A lei de Ohm, nós vimos aí o URI, que fala que a tensão elétrica é igual à resistência vezes a corrente que passa pelo condutor. Então, o URI, U é a tensão elétrica, o R é a resistência e o I é a corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica nada mais é que as cargas que estão em movimento, ok? Então, as cargas em movimento representam a corrente elétrica. Bem, nós também vimos aí a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm fala nada mais nada menos sobre o tipo de material que você vai usar, também vai ter uma resistência diferenciada. Então, fatores que interferem na resistência, temos a resistividade do material, o tipo de material. Então, materiais que são bons condutores normalmente têm a sua resistência baixa, então ele é um bom condutor, logo ele oferece pouca resistência. E vai ter uma resistividade baixa. Um material que não é bom condutor, nós vamos ter então que eles terão uma resistência um pouco mais. Estou só admitindo alguns aqui que estão na sala de espera, eles estão entrando. Sejam bem-vindos à nossa aula. Nossa aula está em andamento. Então, estamos aí revisando os conceitos de resistência e resistividade elétrica. O Rho, então, vai ser a resistividade elétrica. Então, o material vai sofrer uma certa resistência. Nós temos o L, que é o comprimento do condutor, e nós temos o A, que é a área de secção transversal do condutor. Falando assim, parece até complicado, né? Mas, em nossa casa, no nosso dia a dia, nós temos vários materiais que oferecem resistência a isso de propósito, né? Por exemplo, nós temos a resistência do chuveiro, é um exemplo bom para isso. Por exemplo, aqui na nossa tabela, nós temos aí a resistividade dos materiais. Qual deles a gente usaria para... qual deles nós usaríamos aí para fazer uma resistência de um chuveiro? O que nós usaríamos para a resistência do chuveiro seria o elemento que tem a maior resistividade. No caso, seria o níquel-cromo. O níquel-cromo seria um excelente material para resistência de chuveiro. E todas as resistências de chuveiro usam esse material, que é o níquel-cromo. Ok? Olha quem chegou agora. Estou com saudade de vocês. Já estamos com 62 pessoas participando. Isso é muito bom. Temos mais alguns aqui chegando. Estamos admitindo aí vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos. Aquela recomendaçãozinha para vocês que estão chegando é manter o seu áudio desligado. Não o seu áudio, mas o seu microfone desligado. Isso é importante. À medida que você... alguém está com um cachorrinho aí latindo. Vê se meu microfone está desligado. Então, se você puder fechar o seu microfone... Eu fiz isso para vocês, tá bom? Não é maldade, mas vocês podem ir mandando mensagem aí, porque senão pode interferir na gravação do áudio, tá ok? Nós vamos gravar o áudio e vamos postar para vocês depois, para vocês terem aí essa aula. Então, até aqui nós já vimos corrente elétrica, movimento ordenado de elétrons. Nós vimos também que a resistência elétrica depende da resistividade, depende do comprimento e depende da área de secção do condutor. Só para você entender o que é a área de secção, nós temos aqui, queridos, não risquem aí, porque senão vocês vão atrapalhar a visão dos seus amigos, tá? Quando a gente pedir para vocês participarem, vocês podem riscar e participar, vocês também podem interagir com a imagem. Obrigado. E nós vamos aqui, então, a área de secção transversor do condutor é se ele é um condutor mais espesso ou não. Então, a área tem a ver com a grossura do fio, a bitola do fio. A gente chama bitola quando fala em elétrica. Então, a grossura do fio, se o fio é grosso, se o fio é fino, vai ter uma área de secção maior ou menor. À medida que essa área de secção é maior, você vai ter uma resistência menor.
Então, a área e resistência são inversamente proporcionais. Aumenta a área, aumenta a grossura do fio, diminui a resistência do fio. Isso são conceitos importantíssimos para o nosso Enem, e a nossa preocupação maior aqui é com o Enem que vocês terão, e até agora não foi mudado a data do Enem. Então, no Enem é muito importante você entender essa relação, que um é o inverso do outro, ok? Então, resistência elétrica é o inverso da área de secção do fio, ok? A resistência elétrica ela é também diretamente proporcional ao comprimento desse fio, ao comprimento desse resistor. Quanto maior, mais comprido for o resistor, maior vai ser a resistência no fio. Então, aumentou o tamanho do resistor, aumenta a resistência no fio, ok? Então, as pessoas que estão chegando agora aí, peço só que vocês mantenham o áudio desligado e vão se comunicando por mensagens. Vocês terão um momento para tirar as suas dúvidas, ok? Bem, já vimos que a resistência é diretamente proporcional ao resistor, à resistividade. Nós já vimos também que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio e é inversamente proporcional à área de secção transversal do fio aí. Aqui eu trouxe para vocês uns modelos de resistência. Aqui são resistências de chuveiro, que talvez do chuveiro, na verdade, talvez alguns de vocês não viram, nunca conheceram uma resistência de chuveiro. Aqui nós temos 3 modelos de resistência. São os mais usados no mercado, tá? Então, as resistências de chuveiro mais usadas no mercado são essas aqui, que vocês estão vendo aí no seu vídeo. Se você não estiver vendo, você pode se manifestar também em mensagem, ok? A resistência do chuveiro, quando você ouve aquele termo, a resistência do chuveiro queimou. O que é queimar a resistência do chuveiro? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Aqui embaixo vocês podem reparar que a resistência, ela está meio que quebradinha aqui, ó, nessa região aqui, a resistência, ela quebrou. Então, quando você quebra a resistência, você não vai ter a passagem de corrente. Não tendo a passagem de corrente, você não terá aí o aquecimento. Não tendo o aquecimento, o seu chuveiro vai ficar frio, tá? Então, o chuveiro fica frio quando a resistência quebra, ok? Então, quebrou a resistência, você vai ficar frio aí, você não vai tomar um banho quente como você gosta de tomar, aquele banhozinho quente que está chegando o inverno, né? Precisamos aí desse banhozinho quente. Bem, aí eu queria falar para vocês aí uma historinha rapidinho aí, né? Que eu gosto daquelas histórias na nossa aula. Dia 24 de março, foi aniversário do meu pequeno, e eu precisava fazer um bolo para ele, né? Eu mesmo fiz o bolo para ele. Então, coloquei o bolo ali no meu forno elétrico e, de repente, o bolo não cresceu direito, não assou, ficou cru embaixo. Quando eu fui ver, a resistência elétrica do meu forninho estava queimada embaixo. Mas como assim queimada? Eu fiquei pensando ali no meu pensamento físico e falei, mas como? Ela não está quebrada, então se ela não está funcionando é porque não está passando corrente. Então eu abri o forno e o que eu fiz? Resolvi o problema, porque tinha uma chavinha parecida com essa daqui da resistência, que com o aquecimento ela sofreu uma dilatação. Essa dilatação fez com que ele ficasse um pouquinho mais aberto, então ele não estava encaixando direito. E não encaixando, não estava passando corrente elétrica. E não passando corrente não vai gerar aquecimento. E aí, o que eu fiz então? Apertei um pouquinho, resolvi o problema, e aí o que aconteceu? Consegui fazer o bolo do meu pequeno e ele ficou feliz da vida. Né? Só aí para vocês entenderem que no nosso dia a dia a gente pode usar física e isso é importante também no nosso Enem da vida, ok? Então, estou só admitindo mais algumas pessoas aqui que estão chegando, ok? Vamos avançar aqui para a nossa aula. Avançando rapidinho, que nosso tempo é curto. Quando você tem, então, um aquecimento, você tem o chamado efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é quando você tem aí o aquecimento devido à resistência elétrica.
Isso nós chamamos de potência dissipada. O que é a potência dissipada? É a energia que foi transformada em calor durante um intervalo de tempo. Também pode ser calculada usando a fórmula que nós temos aqui. Potência dissipada é a tensão vezes a corrente elétrica. Ou a potência dissipada é a resistência vezes a corrente que vai ficar resistência vezes corrente elétrica ao quadrado. Isso, então, é a nossa resistência e a nossa potência dissipada, tá? Então, a energia que é transformada em calor, nós chamamos de potência dissipada. Olha, já temos aí 78 pessoas na sala, isso é muito bom. Continue entrando, dá o seu like, dá a sua curtida, se inscreve no canal. Bem, aqui então, ó, nós temos as unidades de medida. Nós temos o ohm, que é a unidade de medida de resistência elétrica. Nós temos o ampere, que é a unidade de medida de corrente elétrica. E nós temos o resultado disso, que é o watts. Watts é a unidade de medida de potência elétrica, ok? Vamos avançar um pouquinho. Nosso tempo aí, ele não para. E aí, nós temos as variáveis dessa fórmula de resistência. Então, o efeito Joule consiste na conversão de energia elétrica em energia térmica, em virtude da passagem de corrente elétrica por um condutor. Então, podemos encontrar essa potência dissipada, o efeito Joule, no condutor através de seguintes relações. Então, quais são as relações para calcular a potência dissipada? O PUI, PUI, então, P, potência, U, tensão elétrica, volts, e o I é a corrente elétrica. Nós temos também o P igual a I vezes P igual a R vezes I ao quadrado, nós temos P igual a U ao quadrado sobre R. Ok? Então, nós temos essas fórmulas para a potência dissipada. Nós temos também aqui, passando mais à frente, a fórmula da potência que envolve energia e tempo. Então, a potência elétrica de uma lâmpada vem escrita no bulbo da lâmpada, que a gente chama isso de, nós chamamos de valores nominais. Os valores nominais são os valores que aparecem ali no bulbo da sua lâmpada. Então, quando você tem uma lâmpada, quando você tem um dispositivo elétrico, ele sempre vai trazer para você qual a voltagem que você vai usar em seu dispositivo, qual é a potência desse dispositivo. Então, esses dois valores são importantíssimos, porque se você ligar alguma coisa numa voltagem diferente, ele pode queimar. Se você não usar ele na voltagem adequada, ele pode não te dar a potência esperada. Então, você precisa usar dentro das especificações que vem no bulbo ou na caixinha da sua lâmpada ou do seu dispositivo. Ok? Bem, esse EN é a energia e o ΔT é o intervalo de tempo que essa energia foi utilizada. Durante quanto tempo você esteve convertendo essa energia em calor. Ok? Então, a transformação de energia em calor, você tem aí nessa forma. Estou vendo aí as mensagens chegando, a gente já vai daqui a pouco tirar essas dúvidas, ok? Aguarde mais um momentinho que a gente já está aí concluindo essa aula de hoje. Eu trouxe para vocês uma coisa muito importante que vem caindo no Enem, que é esse quadro comparativo entre as lâmpadas. A lâmpada incandescente, que é a lâmpada mais antiga, modelo lá de Thomas Edison. Então, nós já temos essas lâmpadas que estão sumindo do mercado porque elas estão sendo substituídas. Ela foi substituída pela lâmpada de LFC. O que é essa lâmpada LFC? É uma lâmpada de fluorescente compacta. Então, ela é uma lâmpada fluorescente compacta e nós temos a lâmpada de LED, que é o mais atual. É a lâmpada mais atual. Então, essa lâmpada de LED é a que usamos hoje. É importante você notar isso daqui, ó. A vida útil da lâmpada. Ela está durando mais tempo do que as outras. A potência dela é menor do que as outras. O custo por mês em quilowatts-hora, em energia que você gasta com a lâmpada é menor. A durabilidade de ciclos por hora
é relativamente menor do que a lâmpada fluorescente compacta, um pouquinho maior do que a lâmpada incandescente, praticamente 3 vezes maior aí. A emissão de calor é baixa, e isso é importante, gente. Uma lâmpada que aquece pouco, ela usa mais a energia para transformar em energia luminosa. Uma lâmpada que aquece muito, ela usa menos energia para luminosa e mais energia para o aquecimento. As lâmpadas incandescentes, elas gastavam muita energia porque elas, para produzirem a luz, elas tinham que aquecer. Então, ela transformava a energia elétrica em energia luminosa através do aquecimento. Então, 95% da energia elétrica era transformada em calor nas lâmpadas incandescentes, que são essas lâmpadas aqui. Já as lâmpadas atuais, ela praticamente transforma quase que 90% da energia elétrica é transformada em energia luminosa. Então, ela perde pouco em forma de calor. Então, ela dissipa menos energia, por isso ela é mais econômica. E olha a questão que caiu no Enem. Vamos dar uma olhada na questão do Enem aqui. Olha essa questão do Enem. A figura representa a comparação dos gastos de 3 tipos de lâmpadas residenciais de mesmo brilho durante 5 anos. Considera-se a utilização média de 20 pontos de luz, utilizando em média 10 lâmpadas acesas durante 6 horas ao longo. Vou tirar aqui, ok. Ao longo desse período aí, então aí tem o gasto de energia com isso daí. Então, cada lâmpada é consumida em kWh. Então, nós temos aqui uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente compacta e uma lâmpada de LED. Bem, com base nas informações, a lâmpada energeticamente mais eficiente, mais viável economicamente e a de maior vida útil são, respectivamente, então, isso fica bem claro aqui na letra B. A lâmpada de LED, ela é energeticamente mais eficiente, a lâmpada fluorescente compacta, ela é economicamente viável e a lâmpada de LED, ela tem a maior vida útil. Você pode ver pela tabelinha que você tem aqui em cima. Olhando aqui, você vai ver que a lâmpada de LED, ela custa um pouco mais, então o custo dela é um pouquinho maior, o investimento na compra é maior. Então, as lâmpadas compactas economicamente pouco melhor, porque elas custam menos. Vocês conseguem ver também pelas potências aqui, que a potência do LED é um pouco menor. O gasto de lâmpadas trocadas foi 0, então você não gasta com troca de lâmpadas, então elas duram mais tempo do que as outras. Então a alternativa correta nessa questão fica então nossa letra B, B de bola, ok? Então a alternativa correta é a letra B. Bem, vamos avançar um pouquinho mais aqui, nossa aula. E aí, então, aquilo que nós já vimos que são os sentidos da corrente elétrica, que tem o sentido convencional e o sentido real. O sentido convencional é o sentido que eles acreditavam que cargas positivas se moviam, mas a gente sabe que o próton não se move, porque se o próton se mover, coitado da gente, né, não ia sobrar nada. Então, os prótons não se movem, mas eles acreditavam que as cargas positivas se moviam, por isso o sentido convencional de corrente vai do negativo para o positivo. Então, esse é o sentido convencional de corrente vai do positivo para o negativo. O sentido real de corrente, então, vai do negativo para o positivo, ok? Então, esse é o sentido real de corrente, vai do negativo para o positivo. Bem, estamos quase concluindo. As associações de resistores. Então, quando a gente associa resistores, a gente pode associá-los de 2 maneiras diferentes. Podemos associar os resistores em série
que é a mesma corrente elétrica, então eles dependem da mesma corrente elétrica, a corrente elétrica é a mesma. Podemos associar esses resistores em paralelo, aonde a resistência elétrica diminui, a resistência equivalente vai diminuir, e nesse caso a voltagem, a tensão elétrica passa a ser a mesma. Então, no caso da resistência sendo associada em série, nós temos aqui uma soma na resistência equivalente. No caso deles sendo associados em paralelo, nós temos aqui uma divisão aqui, a relação em forma de fração de 1 sobre RQ, 1 sobre R1, 1 sobre R2 e 1 sobre R3. E assim a gente calcula a resistência equivalente. Lembrando que resistência equivalente se refere a um possível resistor que tenha como função a mesma do total dos resistores. É um que substitui todos e substitui de uma maneira que não vai interferir no funcionamento do dispositivo. Tá? Então, isso ajuda muito, porque você pode substituir um resistor substituir vários resistores por um só, que faz o mesmo papel. Então, eu preparei aqui para vocês um resuminho sobre isso. Então, na associação em série, quem é constante? A corrente é constante, a voltagem é a soma e a resistência equivalente é a soma de todas. Na associação em paralelo, a tensão elétrica, né, a voltagem é constante. E aí, nesse caso, a corrente passa a ser a soma. Então, cada ramozinho recebe uma quantidade de corrente. Então, a soma das correntes vai te dar a corrente total. E a resistência equivalente é a relação entre 1 sobre RQ é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Quando você tem dois resistores, você pode fazer o produto pela soma. Então, aqueles que estão acompanhando as aulas no eClass, viu as videoaulas ali, assistiu as videoaulas, e na videoaula você consegue ver que ele fala um pouquinho sobre isso daí. E a última slide aqui que nós temos, queridos, é o slide falando sobre curto-circuito. Quando você tem um circuito, você vai ter nessa região aqui uma bateria. Essa bateria vai fornecer corrente saindo do positivo, buscando o negativo, sentido convencional. Então, vai passar pela lâmpada, ela vai oferecer uma resistência. Essa resistência faz com que a lâmpada acenda. E essa lâmpada acende porque o filamento que tem aqui, ele fica tão quente, que vai emitir brilho, ok? E esse brilho vem através da incandescência, por isso uma lâmpada incandescente, que fornece luz através de calor. Então aí o circuito vai estar aqui e vai acender a lâmpada. O que seria um curto-circuito? Se eu ligar um fio nessa extremidade e nessa extremidade, a corrente que vem aqui não passará na lâmpada. A corrente, ela vai buscar o caminho que tem menor resistência. E o caminho que tem menor resistência é o fio condutor. Ele tem baixíssima resistência, por isso ele é condutor. Então, a corrente passa por aqui, vem por aqui e sai por cima. E aí, nesse caso, a lâmpada não vai acender, ok? Então, a lâmpada não acende nesse caso, porque nesse caso a lâmpada está sofrendo um curto-circuito. Como assim curto-circuito? A corrente vai passar pelo caminho mais fácil. E aqui você vai ter então que o fio vai receber toda essa corrente e a corrente não passará pela lâmpada, ok? Então isso é o que vai acontecer. Então essa lâmpada não vai passar corrente elétrica. Bem, esse é o fim da nossa apresentação, tá? Eu vou voltar aqui. Voltando aqui, nós vamos agora, gente, para a nossa sessão de dúvidas. Nós temos aí mais alguns minutinhos, essa aula ela tem um tempo, e por isso que a gente está falando assim tão rápido, mas vocês podem me procurar e tirar suas dúvidas, ok? Bate-papo aqui. Então, o Rafael respondeu sim, eu acho que sim é o que ele está me ouvindo. Ao vivo não é possível ser gravado. Está sendo gravada essa aula, tá ok? Então, Gustavo Vidotto, essa aula está sendo gravada e vai ser postada lá no eClass, tá? Deixa eu ver aqui, pegar algumas perguntas. Professor, não estou te ouvindo. A Ana não está me ouvindo. Ana, você está me ouvindo agora? Já conseguiu
aí, resolveu o problema do áudio. Se você não está, depois você vai assistir a aula no eClass, ela está sendo gravada, meu microfone está aberto, tá ok? Então, está gravando tudinho. O Leonardo Osório, clica no Join Áudio, tá dando a dica aí para a Ana. Incluir áudio, ok? A Ana falando aqui. É isso aí, galerinha. Vamos estudar. Exatamente, Arthur. Temos que estudar porque o Enem está aí e a gente não pode perder essa oportunidade. Né? Apesar do coronavírus, eles não vão cancelar o Enem. Qual é esse módulo da apostila? É o módulo 5, Ana. Estamos falando do módulo 5, ligações elétricas. Arthur, bolinho aí, aqui não entendi aqui. Ana, parabéns para o seu filho, pro. Ele gostou muito do bolo. Ele gosta de bolo de cenoura com chocolate. Eu fiz para ele aqui o bolinho dele. Olha o Arthur aí. Não, Arthur, não é isso. Arthur é só ir com carinho. Isso mesmo. É educação. Só a educação. A Ana postou aqui. Ok. Bem, temos aqui alguém que quiser tirar o print, pode mandar depois. Ok, Vitória Fagan. Ok, vira o YouTube, bro. Assisto todo dia. Vou virar, cara. Vou virar. Você me curte no canal, ó. Gustavo Vidotto tá pedindo aqui para eu virar o YouTube. Tá gravando Monga. Calma, gente. Não precisa ser agressivo. Vai dormir. Não, esse aqui também não. Tá gravando. Ok. Essa aula será gravada e vai ser postada no eClass. Vamos ver se tem alguma outra pergunta da matéria aqui. Obrigado, Arthur. Tá falando aqui, obrigado pela aula. Agora a Ana tá ouvindo, ok? Isso, aqui uma pergunta do Giovanni Lima. Qual é a diferença entre série e paralelo? A diferença básica entre série e paralelo, Giovanni, é que em série a corrente é sempre a mesma. Então, a corrente que passa pelo condutor vai ser a mesma corrente elétrica. Então, um depende do outro. Se a corrente não passar por todos, a corrente não consegue fechar o circuito. Então, se um deles queimar, os outros não vão funcionar. Já em paralelo, eles têm a voltagem igual. Então, a voltagem que passa em todos eles é igual e a corrente é dividida. Então, ele divide a corrente, mas tem a mesma voltagem, tá bom? Nesse caso, o paralelo seria você ligar em uma mesma tomada vários equipamentos. Lógico que você vai usar aí uma extensão para isso, né? Então, quando você liga numa extensão vários equipamentos, eles estão ligados em paralelo. Cada um recebe uma quantidade de corrente e a mesma voltagem da tomada é a voltagem que cada equipamento está recebendo, tá ok? Então, essa é a diferença básica entre série e paralelo. Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? Pro, fala sobre a grossura do fio novamente. Estão pedindo aqui. Então, a grossura do fio. Quanto mais grosso for o fio, mais fácil será para os portadores de carga, para a corrente elétrica fluir pelo fio. Então, esses portadores de carga passarão com mais facilidade. Então, aumentou a grossura do fio, vocês terão então aí mais facilidade para as cargas passarem, uma resistência menor. Então, aumentou a área de secção, a grossura do fio, vai diminuir a resistência elétrica. Se você tem um fio mais fino, a resistência elétrica vai ser um pouco maior, porque a passagem dos elétrons, passagem dos portadores de carga é mais difícil. Então, fica difícil passar por um caminho mais estreito. E é mais fácil passar no caminho mais largo, né? Então, fica mais fácil de passar. Então, aqueles que vão se perder vão pelos caminhos largos. Esse é um trocadilho, desculpa. Mas vamos lá, então. Manu, tinha perguntado como arrumar o curto-circuito. A Manu tinha perguntado aqui. Obrigado, Kaique. Valeu, ó. Aí o Arthur aí, com a foto dele. Arthur. Isso aí, Arthur. O curto-circuito a gente arruma desconectando o fio, né? Então, quando você fecha o curto, o que é um curto-circuito? Vamos pensar em um curto-circuito. Imagina que você pega
uma ponta do fio que é uma ponta positiva e outra ponta do fio é a ponta negativa. Se você unir essas duas pontas, o potencial negativo e o potencial positivo estão no mesmo lugar. Por isso que a gente chama de curto-circuito. Eles não têm o caminho para percorrer, eles já estão ali. Então, o elétron não tem como sair de um lugar e ir para outro. Ele já está no mesmo lugar que o positivo e o negativo. Então, quando você une os dois fios, as duas pontas, positiva e negativa, você tem um curto-circuito. Para resolver isso, você tem que desconectar esse fio. Aí você não tem o curto-circuito mais. Né? Então, sempre que você ligar um fio, pegando os dois polos da bateria, os dois polos ali da sua tomada, você vai gerar um curto-circuito. Tá? Então, isso aí pode criar um aquecimento na rede elétrica e se você tiver o disjuntor na sua casa, que é um dispositivo de segurança, ele vai desarmar para evitar esse superaquecimento, tá ok? Queridos, vamos fazer o seguinte, vou dar a oportunidade para vocês fazerem perguntas em áudio e aí vocês poderão levantar a mão. Temos alguns minutinhos ainda, 10 minutos para acabar essa aula. Eu vou... Aqui tem uma mão levantada, deixa eu ver aqui. Era bom abaixar a mão, que eu não sei se é pergunta, mas se você levantar a mão aqui, eu consigo liberar o seu áudio e aí você faz a pergunta. Temos aqui a Júlia. Júlia, será que é pergunta? Que a Júlia tem, vou liberar o áudio da Júlia. Aqui. Eu vou abaixar a mão, ativar. Júlia, tem alguma pergunta? Alô, tá ouvindo? Tem alguém que tem alguma pergunta? Essas aulas contam falta? Ei, Viduto. Tá aí dormindo, Viduto? Tá acordado? Viduto, essa aula não conta falta, Viduto. Aqui a preocupação nossa é com o Enem, é com que vocês tenham o conteúdo e tenham pelo menos um contato aí com o professor, tá ok? Essas aulas não vão contar falta. Ah, tá acordado, né? Porque você tá digitando aí. Mas não vai contar falta, viu? Então fica tranquilo que a presença aqui é só para a gente ver a participação. Nós estamos aí com 75 pessoas participando, o total é de 100. Vai ter Enem esse ano ainda? Infelizmente, Arthur, eles não cancelaram o Enem, tá? Então o Enem ainda tá aí na ativa e ele vai acontecer. Suave. Vai. Bargueira está respondendo para o Arthur que vai aqui. Tem mais alguma pergunta que eu perdi? Se tem, você levanta a mão que eu dou uma olhada aqui. Aqui para ver se você tem alguma pergunta. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, esse conteúdo está no livro 2? Não, a gente não começou o livro 2, Sabrina. Esse é o conteúdo do livro 1, módulo 5. Nós ainda estamos no primeiro bimestre. O primeiro bimestre termina aí no dia 9 de abril. Né? Quanto ao fechamento do bimestre, isso a gente só vai saber depois que voltarmos às aulas normalmente. Então, não se preocupem com a questão das notas que faltam, que isso será resolvido na volta às aulas, tá ok? Mas continue fazendo as atividades do Eclass, continue assistindo as videoaulas, porque é importante para você se manter atualizado. O módulo é o módulo 5, viu, João? É o módulo 5. Mais alguma pergunta aqui? Professor, como funciona mesmo a resistência? A resistência, quando passa a corrente elétrica por um condutor, ele oferece resistência. Se a resistividade dele, o tipo de material, for um tipo de material que oferece mais resistência, ele vai esquentar mais. Mas para ter, no chuveiro, por exemplo, a resistência só consegue funcionar se estiver passando corrente. Então, quando digo que a resistência queimou, na verdade, a resistência quebrou ou não está passando corrente elétrica. E eu tenho que resolver esse problema ou emendando o fio, não é adequado fazer isso no chuveiro, tá? Estou só explicando o funcionamento. Ou você teria que trocar a resistência para que a corrente passasse novamente por ela e pudesse ter o aquecimento, tá ok? As aulas voltam no dia 13/5. Arthur, eu não sei bem ao certo quando volta, né? Espero que volte o quanto antes para que a gente tenha aí essa aula presencial que ela faz muita falta, esse contato humano aí que nós temos, tá ok? Kaique está dando aqui parabéns para todos nós, né, Kaique?
Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem 2 novas mensagens. Obrigado pela aula, professor. De nada, João. Vamos ver aqui. Faz falta mesmo, Arthur? Faz uma falta tremenda essas aulas presenciais. Como ela quebra? Sobrecarga? Olha, a resistência do chuveiro, ela é feita com níquel cromo. Então, quando ele sofre uma mudança drástica de temperatura, como assim? Você estava tomando um banho quente e de repente você vira a chave para o frio sem desligar o seu chuveiro, você vai dar ali um choque térmico nesse cromo, nesse níquel cromo, nessa resistência sua. Esse choque térmico pode causar então a quebra daquela mola, daquele fio que está lá dentro, porque ele sofre esse choque térmico e esse choque térmico pode fazê-la quebrar. Ou o desgaste pelo uso, o tempo de uso vai desgastando o material e ele pode quebrar também. Então, é assim que a resistência pode quebrar, ok? Então, lembrando que sempre que há um aquecimento, há uma dilatação térmica. E essa dilatação térmica mexe ali com a estrutura do material e deixa ele ali pode ficar um pouco mais frágil, ok? Então, isso pode gerar quebra. O chuveiro a gás é diferente, viu, Ana? O chuveiro a gás, como o nome diz, ele trabalha com o gás. Então, o gás ele faz um aquecimento da água e funciona como uma caldeira aquecendo aquela água, né? E essa água aquecida, ela vai descer pelo seu chuveiro. O chuveiro a gás, ele não necessariamente vai trabalhar com a resistência. Por que eu falo não necessariamente? Porque pode ter um chuveiro que trabalhe com as duas coisas. Caso você não tenha o gás, você pode trabalhar com energia. Mas se for somente a gás, você tem uma pequena caldeira que usa-se do gás para aquecer, tá? Por isso que você que tem um chuveiro a gás, normalmente tem um outro aparelho ali, onde esse gás vai aquecer essa água, tá? E normalmente ele tem que ficar num ambiente ali que seja ventilado, justamente porque se vazar algum gás pode causar problema para a saúde, tá ok? Professor, você pode mandar esse PowerPoint para o e-mail? Posso, Bruna. Eu acho que eu já mandei, mas eu posso mandar sim. Eu vou mandar no e-mail da sala. Então, tem como quebrar a resistência dele? O chuveiro a gás, não. O chuveiro a gás, o que pode acontecer é a falta do gás ou uma falha no aquecimento. É isso que pode acontecer, tá ok? Tem mais alguma pergunta aqui? Não. Gente, temos 3 minutos para acabar a aula. Você mandou no e-mail de todos. Eu acho que eu mandei. Se eu não mandei, eu mando novamente, tá, Bargueiras? Eu mando aí o e-mail, tá ok? Você mandou no e-mail de todas, beleza. Ok. Mais alguma perguntinha? Estamos aí partindo para o encerramento dessa aula de hoje. Queridos, agradeço aí a participação de todos vocês. Espero que as aulas tenham ajudado. Essa pode ser a primeira de muitas aulas que teremos online, então espero vocês nas próximas que tivermos. Ok, Kaique, obrigado pela aula. Como funcionam resistores? Os resistores funcionam através de corrente elétrica que passa por eles e eles oferecem uma resistência. Para que serve um resistor? Seria uma pergunta ali que pode vir junto com a sua. Ele serve para diminuir a tensão elétrica ou alterar a corrente em alguns dispositivos. Então, imagina que eu tenho que ligar alguma coisa que é uma voltagem maior e eu preciso menor, desculpa, e eu preciso levar para ele uma voltagem um pouco e a voltagem que eu tenho é maior. Então, eu posso colocar um resistor no meio do circuito, no meio da ligação elétrica, e esse resistor, ele vai roubar um pouco dessa voltagem, diminuir essa voltagem, fazendo com que você consiga usar um dispositivo que tem voltagem menor. É o caso do seu carregador de celular. O carregador de celular, ele tem dentro dele alguns dispositivos, entre eles os resistores. Então, ele vai dissipar um pouco da energia em forma de calor e você consegue carregar a sua bateria que precisa de uma voltagem menor do que a tomada possui, tá ok? Valeu pela aula, professor. De nada, Bargueiras.
Professor, pode explicar de novo o curto-circuito, por favor? Sim, eu posso. Então, curto-circuito é quando você une o positivo com o negativo. Então, você une ali a ponta positiva com a ponta negativa, você está gerando um curto-circuito. Se você tiver uma lâmpada ligada ali no circuito, e essa lâmpada está acesa, e se você ligar um fio antes da lâmpada e depois da lâmpada, você está roubando a energia que deveria ir para a lâmpada e ele vai passar tudo pelo fio. Você gerou ali um curto-circuito. E esse curto-circuito, como assim curto? É uma passagem mais fácil, é uma passagem sem resistência, e essa passagem sem resistência vai fazer com que a carga elétrica, a corrente, passe por esse fio, não passando na lâmpada. Então a lâmpada não vai acender. Ah, mas o que acontece com o fio? Dependendo da resistência do fio, ele pode sofrer um superaquecimento, que é o que acontece quando a gente tem um curto-circuito na nossa residência. Então, quando sua residência fala que teve um curto-circuito, é quando um fio, que é um fio positivo, encosta no outro fio que é negativo. Em rede elétrica alternada, que é a nossa casa, a gente não fala positivo e negativo, a gente fala fase e neutro. Então, quando os dois se unem, um cola no outro, a gente gera um curto-circuito. Isso vai gerar um superaquecimento porque você tem uma concentração de carga no mesmo lugar. Essas cargas positivas e negativas ali no mesmo lugar, elas começam então a interagir e geram um aquecimento, tá ok? Ok, aqui a pergunta do João Cres. Gente, nosso tempo então acabou e estaremos encerrando a aula. Agradeço a presença de todos, tivemos um bom público aqui e que nós possamos então nos encontrar em breve, tá ok? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e espero vocês o quanto antes.